você já ouviu falar do Maís que afundou tanto na vida que tentou, mano, botar a filha para um mundo de maiores de 18 pra sair da miséria? Pois é, meus amigos, hoje a gente vai falar de uma ex mais miserável e karmática dos animes, a ex-esposa do Liam, cara, de Orewa Seiken. Enquanto o Liam tá lá por aí, usando o seu poder, reinando com o punho de ferro, sendo amado pelo povo, temido pelos inimigos, a ex tá literalmente no fundo do poço. Do tipo que nem a galera de Boku no Hero conseguiria resgatar ela não. E pior, cara, quem paga o pato dela é a filha. Irmão, eu vou te contar tudo. Deixa o seu like aí, senta o dedo no like, já se inscreve no canal se não for inscrito e prepara o coração, que o vídeo de hoje tá uma montanha-russa emocional, com direito a tapa na cara da realidade e risada nervosa no final. Se prepara, cara. Pega a pipoca, se aconchega e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, hoje a gente vai entrar num anime novo dessa temporada, que é Orewa Seikan. Inclusive se tornou um anime bem chamativo, né? Eu fui dar uma olhada na novel, porque a gente sabe, né? Sempre vou atrás da novel, enfim. E é uma novel bem interessante de se acompanhar. A história tá sempre atualizada, seja na web novel ou na light novel, né? E hoje a pergunta que certamente já passou pela cabeça de muitos fãs é: o que aconteceu com a ex-esposa do Liam depois de ser abandonada pelo seu amante? Antes de tudo, é importante a gente entender que a ex-esposa do Liam, ela tem destinos diferentes dependendo do lugar aonde a gente olha. No anime, a história toma um rumo completamente diferente daquele que é retratado na light novel, tá? O mangá segue fielmente os eventos da light novel, né? Ao menos até a adaptação do volume 3, mais ou menos, então dá pra gente comentar bastante coisa por aí. Beleza, até esse ponto, as diferenças são mínimas, então a base principal aqui será o que acontece no volume 1. No anime, a ex-esposa do Liam é batizada como Mika, né, se chama Mika, e ela é retratada como uma mulherzinha meio narcisista, extremamente egocêntrica, que traiu o marido quando se envolveu com o chefe dele. E dessa traição nasceu a filha, né? Cara, acontece que o Liam, sem saber da verdade, ele continuou cuidando ali, lutando pelas duas como se fossem a sua verdadeira família. Mas com o tempo ele descobriu que a filha não era dele e que o chefe tinha roubado a sua esposa, a sua filha e ainda incriminado ele pelos crimes que ele não cometeu. O Liam foi acusado de roubar 50 milhões de ienes e acabou demitido do emprego. Condenado injustamente, ele teve que trabalhar com um salário mínimo, o que aos poucos começou a deteriorar a saúde dele, eventualmente levando ele à morte. Na light novel, a situação é mais grave do que isso, tá? Pois é, você acha que não dá pra piorar, mas dá sim. Acontece que a amante e o chefe, elas são pessoas diferentes. O verdadeiro vilão da história é sem dúvidas a esposa do Liam. Ela teve um caso extraconjugal, engravidou de um outro homem e no processo do divórcio, ela deixou o Liam sem absolutamente nada. Então, mano, tu já viu, né? A mulher foi uma das piores pessoas possíveis, deixando o cara que, mano, literalmente cuidou dela a vida inteira, cagada parada. Além disso, conspirou inclusive com o chefe para incriminar ele, ficando com parte do dinheiro que ele tinha conseguido no esforço. E, cara, o dinheiro acabou sendo dividido entre ela e o amante também. Como se não bastasse, ela fez empréstimos no nome do ex-marido. Como membros da Yakuza, ela chegou e falou uma porrada de coisa, tudo com o objetivo de prejudicar o cara, entendeu? E pra completar, ela acusou ele de não pagar a pensão alimentícia pra filha, né, que não era nem dele, impedindo qualquer tentativa de aproximação entre o Liam e essa criança aí. Cara, enquanto a vida dela parecia ir seguindo bem, o Liam começou a sucumbir. Isso a gente tá falando da light novel, tá? E depois da morte dele, o guia lá, né, que é o ser com poderes mágicos, apareceu, começou a se alimentar da miséria causada por essas ações. E assim que ele ativou seus poderes, o amante dela foi pressionado por ameaças de exposição, possíveis problemas judiciais, então ele decidiu terminar o relacionamento com ela. Beleza, a mulher ainda tentou resistir, só que ela estava encurralada. E o amante sabia que o envolvimento dela na conspiração contra o Liam tinha meios de usar essa informação contra ela, pô, ele sabia dessa parada. E além disso, o advogado que ajudou no divórcio era, na verdade, um amigo próximo do Liam, o que deixava ainda mais vulnerável ela no final das contas. No fim, cara, tudo que ela tinha construído em cima de mentiras, manipulações, tudo desmoronou. Ela foi completamente abandonada e desacreditada, né, deixada à própria sorte agora, vítima das próprias escolhas. Aquela mulher que um dia teve tudo nas mãos, perdeu basicamente tudo por causa de ganância e egoísmo. Uma lição muito amarga para uma traição. E também isso tudo trouxe consequências e arrependimento. Ela basicamente acabou chorando no meio de um restaurante de luxo, mergulhada na absoluta miséria. Essa cena acontece tanto no mangá quanto na light novel. Já o anime, ele toma uma decisão um pouco questionável, colocando a polícia no meio da situação, de maneira forçada
nada, né? O que foi algo estúpido, a menos que mais adiante seja feito algum plot twist, alguma coisa que seja revelado, que tudo aquilo que aconteceu foi uma mentira para escapar de alguma coisa. Ainda assim, o recurso foi um pouco mal executado no anime, mas a próxima vez agora que a ex-esposa do Liam aparece no mangá, ela já tá completamente transformada. Ela emagreceu muito, ela tava com os cabelos, mano, muito mal cuidados, roupas baratas, ela aparentemente estava totalmente abatida. E essa decadência também afetou diretamente a sua filha, Kanami, se eu não me engano, né? Já que como a mãe era do jeito que era, a filha acabou sendo refletida da mesma forma. Não se teve absolutamente nenhuma informação relevante sobre as duas do volume 1 ao volume 7. E durante esse intervalo especificamente, o Liam já tinha reencontrado, se tornado um Lorde do Mal lá, né? Ele já estava sendo respeitado pelos seus inimigos, amado pelo povo. Ele se tornou um caçador de piratas, liderando um exército que seguia com uma lealdade absoluta, governava com um punho de ferro e tinha também uma noiva que tratava ele com extremo respeito, a ponto de nem sequer brincar com ele usando uma pétala de rosa. Mas esse não era um ponto principal. Em determinado momento, o Liam começou a repreender a noiva dele, né, exigindo dela um filho. Ele queria um herdeiro, já que ele tinha se passado centenas de anos desde a sua reencarnação e ele ainda não tinha deixado alguém como descendente. Só que o Liam, ele sorria, o estresse, né, pós-traumático que ele viveu por tudo que a ex-esposa tinha feito com ele, fez com que ele, mano, pirasse o cabeção, e isso deixava ele aterrorizado com a ideia de se envolver de novo com uma mulher de forma íntima. Foi nesse período que, num planeta com características medievais, os habitantes realizaram uma invocação em busca de um herói. E aí o guia, que é a entidade, né, que tentou destruir o Liam, interceptou essa invocação. Só que acabou se apaixonando por ele. E por regra, cara, alguém amado não pode ser invocado contra a própria vontade. E o Liam tinha o poder para recusar. Só que, desejando escapar das cobranças de Mag, ele aceitou ser convocado. Com isso, ele foi transportado para um outro mundo junto da sua filha, a Kanami. Pois ela também foi invocada. Só que antes da invocação acontecer, é mostrado um pouco da vida da Kanami, né? Ela e a mãe viviam em condições miseráveis num apartamento decadente. A mãe já tinha perdido completamente a beleza, era descrita como alguém que estava acima do peso, abatida, envelheceu, né? Porque assim, tudo de bom que ela teve um dia foi se perdendo. E todo o dinheiro que ela possuía foi gasto com o amante, que abandonou ela. Ela ficou sozinha, foi incapaz de encontrar outro homem para sustentar ela, e a única razão pela qual as duas ainda conseguiam sobreviver era o esforço da Kanami, que trabalhava desde muito jovem. Até acredita-se que o trabalho de meio período dela num supermercado ou algo similar era uma coisa boa. Só que, além disso, quando ela voltava para casa, ela ainda precisava preparar comida, limpar o apartamento, cuidar da mãe, que passava o dia inteiro assistindo televisão, sem fazer absolutamente nada. Enquanto a Kanami estava na cozinha preparando um lanche, a mãe até despertou na frente da TV e estava insatisfeita com a própria vida. Em vez de tomar alguma atitude para melhorar as suas condições, ela fez algo muito pior. Ela olhou para Kanami, que, pô, sem o menor constrangimento, disse que ela era uma garota muito bonita e que certamente ela conseguiria um homem que desse dinheiro para estar com ela. A sugestão era clara, a mãe queria que ela literalmente se prostituísse, usasse o seu próprio corpo para isso. Essa fala chocou profundamente a Kanami, e num choque, sem saber como reagir, ela saiu de casa chorando. Ela não fazia ideia do que fazer com a sua vida, ela se sentia absolutamente miserável, sem perspectiva, sem direção, e nesse momento de desespero, ela começou a refletir sobre tudo que ela tinha vivido. Ela se lembrou do homem que a mãe dela levou para casa e era o mesmo homem que ela foi obrigada a chamar de pai e que depois abandonou ela. Olha que doideira, cara, o Liam nem sabia dessas coisas. Quando a sua mãe também foi abandonada pelo amante, restaram só ruínas. Foi então que a Kanami percebeu que quem sempre esteve do lado dela, quem sempre apoiou ela de verdade, quem estava lá, era o seu verdadeiro pai. O único que cuidou dela com carinho, que sempre protegeu, que sempre se importou com ela. E isso foi mostrado pra gente pra caramba dentro do anime. A história foi contada lá. Apareceu como o Liam cuidava da família, como ele se preocupava, como eles ficavam juntos. Só que é aquilo, tivemos algumas divergências aí com relação ao anime, mangá e novel, né? Por conta do anime mostrar o chefe do Liam lá como o padrasto dessa garota, que ela chamava de pai, mas as coisas não eram bem assim. Mas desde a morte do próprio pai, a vida da Kanami desmoronou completamente, cara. Foi uma sequência interminável de sofrimento e de abandono, tudo por causa da mãe dela. Porque se a mãe dela não tivesse feito a cagada que fez na vida, porque falava muito que o marido não era bom o suficiente, que ele só pensava em trabalhar, que não sei o que, o cara tava tentando fazer alguma coisa pra dar um sustento pra família dele, mano. A mulher foi ingrata com relação a isso e simplesmente cagou pro marido. E foi ter um amante.
Então assim, a Kaname agora sabendo disso tudo, ela se sentia profundamente culpada por ela não ter percebido antes. Mas eu não julgo, galera, como é que a gente vai julgar uma criança? Entendeu? Agora ela já tá um pouco mais velha, mas na época ela era muito pequena, então não tinha como ela ter um pensamento muito diferente ou uma opinião muito formada, né, com relação a tudo que estava acontecendo. Justamente nesse momento aí de mais arrependimento, de dor, ela foi convocada para esse outro mundo junto com o pai dela reencarnado. Pum! Bateu aquele plot incrível. A gente conseguiu ver a junção dos dois de novo. E lá no volume 7 da história, ele basicamente gira em torno da aventura vivida entre o Liam e a sua filha, o reencontro, a reaproximação. Só que olha só, eu acho engraçado porque assim, a gente tem isso tudo de reencontro e aproximação, e eles têm lapsos, né? Só que um não sabe quem é o outro, tá ligado? Nenhum dos dois reconhece o outro, sabe que é pai, filha, parente e tal. E isso é engraçado. O Liam não sabe que a Kaname é filha dele e ela também não reconhece o Liam como seu pai. E assim, no decorrer da história, o Liam nunca descobre que a Kaname era filha dele. E ela também não descobre. O Liam, nesse ponto da história, ele já tá tão diferente que a Kaname não consegue reconhecer ele, porque você pode até chegar e falar, pô, caraca, Binas, mas não tem como, é pai e filha ali, personalidades e tal. Mano, o Liam virou outra pessoa. Mas ainda assim, como uma boa história de anime, né, que tem esses reencontros, eles ainda assim têm uma afeição, né, um pelo outro e tal, mesmo sem entender o motivo. Não é afeto de romance nem nada, mas sabe aquilo, tipo, cara, a gente tem alguma coisa próxima, saca? Tipo, é um negócio muito engraçado. Como, por exemplo, ela pensa que tem alguma coisa naquele homem egocêntrico, poderoso, que desperta o cuidado, a admiração dela, entendeu? Pelo Liam. E o volume 7, aliás, muito hilário, ele é muito bom. Eu adoraria até trazer um resumo pra vocês por completo, se vocês gostarem. Só que o foco era especificamente nessa parte deles, né? Falando sobre a história geral deles. Mas o vídeo hoje foi sobre a esposa do Liam, né? Todos os eventos que aconteceram. A Kaname, ela acabou decidindo que ela queria permanecer naquele novo mundo. Ela teria a opção de voltar pra casa, mas ela não quer voltar pra casa porque ela sabe que se ela voltar, cara, tudo o que espera ela é a mesma miséria de sempre, ou até coisas piores. Ela não sabe como é que o mundo dela tá lá, pelo fato dela já ter vivido nesse novo mundo. E o Liam, percebendo isso, ele foi movido por algum certo instinto e entregou para ela algumas moedas de ouro. Afinal de contas, ele adora ouro e sempre tem uma boa quantidade guardada de ouro. A ideia é que, caso ela volte, ela possa vender o ouro e finalmente ter uma vida digna. Mas será que ela vai querer ajudar a mãe, ou a mãe não vai querer explorar isso que tá na mão dela? Bom, quando a Kaname retorna para o mundo original, ela volta exatamente para o momento em que ela tinha desaparecido. Literalmente nenhuma hora tinha se passado dali, porque as pessoas também podem pensar, mundo, horários diferentes e tudo mais, mas não, isso não aconteceu. Mas diante daquilo ali, ela tem uma nova chance de viver, só que ela tem duas opções: usar o ouro para melhorar a sua vida ou continuar no mesmo ciclo de miséria. E ela escolhe mudar, obviamente, né? Porque ninguém escolheria ficar na miséria. Imediatamente, ela entrou em contato com seus avós maternos, que até então nem sabiam que a filha deles tinha uma neta vivendo em condições tão precárias assim, porque a mãe, a Mika, não procurou nem os pais, cara. E quando eles reencontraram ela, a Kaname até decidiu abandonar a própria mãe, deixando ela entregue ao próprio destino, porque a gente também não sabe o que ia acontecer com a cabeça daquela mulher, irmão. Tudo bem, eu acho que o mais certo poderia ser ajudar ela, né? Pô, vamos transformar a vida, mudar. Só que aquela mulher era extremamente gananciosa. Talvez a ganância levasse ela a ser uma pessoa que ela não deveria ser. Ela deveria pagar pelo que ela fez, né? Todo karma, ela recebeu tudo de volta. E a ex-esposa do Liam ficou indignada com esse abandono. Ela se revoltou, pra tu ver como é que as coisas são. Só que a Kaname, ela não se importava mais. Ela estava decidida a fazer o quê? Seguir em frente, viver com os avós, retomar os estudos dela, buscar uma vida mais digna. As moedas de ouro que ela tinha recebido, agora elas estavam guardadas literalmente como uma lembrança. Um símbolo mais sentimental que conectava ela de alguma forma ao Liam. Entendeu? Mesmo aquela parada que a gente falou, cara. Mesmo sendo pai e filha num mundo diferente, que não se reconheceram, eles ainda têm aquela conexão. Mesmo sem saber de fato que ela era o verdadeiro pai, ela guardou as moedas. Basicamente isso é o que a gente sabe até o momento sobre a mãe da Kaname, né? Que no caso é a ex-esposa do Liam. Uma mulher que teve uma vida miserável depois de trair e destruir o único homem que realmente se importou com ela no mundo. Por isso que eu falo, ame o seu amor, ache alguém que se importe com você, cara, e se importe com alguém também. É importante isso, cara. Só que depois disso, tadinha, ela não deu valor, foi abandonada pela amante, foi abandonada pela filha e colheu basicamente o que ela plantou desde o início. Karma é uma desgraça, irmão.
só que é justo no final das contas, né? Mano, tem muito anime que já passou por um karma absurdamente instantâneo. Então assim, eu vou ficando por aqui agora, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se você acha que valeu a pena ou não, comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Ela mereceu esse sofrimento todo de ser abandonada por todo mundo ou ela merecia uma redenção? Sua opinião, cara, mas também não vai ser muito brusco. Calma, gafanhoto. Vamos devagar. Eu sei que dá uns ódios no coração, tem muito personagem que a gente odeia nos animes aí, mas vamos devagar. O karma vem atrás dele, acho que os karmas já são suficientes, né? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece, capricha no seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu tenho mais história sobre esse anime pra trazer aqui pra vocês. O Linha tem muita história pela frente ainda, cara. E a novel é bem grande, então assim, tô acompanhando muito, tô ficando muito surpreso com essa história. Por isso eu quero comentar muito mais com vocês, se vocês curtirem. Então, capricha aí pra dar uma ajudinha pra gente. Valeu, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Fui!